Olá, vamos continuar então nossas aulas de sociologia com o tema sobre a cultura. E nós vimos na outra aula um dos conceitos, né, um dos primeiros, foi o evolucionismo cultural, que gerou uma série de preconceitos, né? A ideia, por exemplo, que existe uma cultura superior e as outras só vão copiando. Então, aqui nós temos uma nova corrente chamada difusionista, né? O surgimento de elementos culturais semelhantes em duas regiões geograficamente distintas e afastadas não significaria a existência de um único caminho evolutivo humano, mas sim que poderia ter ocorrido a difusão de elementos culturais entre esses lugares, né? Daí a palavra difusionismo, né? Por meio do comércio, das viagens, das guerras ou de qualquer outro fator que tenha proporcionado a propagação desses elementos. Então, em vez de um evolucionismo, né, de uma cultura superior, o contato, né, de culturas distintas em regiões geográficas distintas. Aqui nós temos um outro conceito, né, tentando simplificar. As culturas, quando vigorosas, tendem a se estender a outras regiões, sob forma de empréstimo, mais ou menos consistente. A difusão de um elemento da cultura pode realizar-se por imitação ou por estímulo, dependendo das condições sociais favoráveis ou não à difusão. Então, um exemplo assim que nós poderíamos colocar na história, né, é claro que essa corrente, ela hoje foi melhorada, né? Hoje a gente parte muito da diversidade cultural, mas ela tem um fundamento, né? Então vamos pegar um exemplo, digamos, prático. A China, né? Se a gente pegar, por exemplo, o papel, a pólvora e outras tecnologias que a Europa vai aproveitar, né? Muitos dizem que as grandes navegações só aconteceram na Europa com a ajuda da tecnologia oriental. Nesse sentido, o difusionismo considera que a diversidade cultural é decorrente de particularidades geográficas, a partir das quais a semelhança entre as culturas passa a ser explicadas pela difusão de traços culturais ou empréstimos decorrentes das trocas entre povos, né? Então, voltando àquele exemplo anterior, né, que a China vai influenciar a formação da tecnologia na Europa e as grandes navegações. Nas grandes navegações, os europeus difundiram, né, espalharam a cultura deles pelo mundo, né? Então, por exemplo, trouxeram o cristianismo para a América, por exemplo, né? Então, de acordo com o difusionismo, a mudança sociocultural processa-se essencialmente através de contatos entre culturas e a humanidade evolui mais por imitações e transmissões de diverso tipo do que por invenções. Um exemplo do difusionismo cultural na atualidade é o hábito ou modo de vida cosplay, que consiste na imitação de algum personagem de jogo eletrônico, filmes ou animações em que o imitador se veste e se comporta de forma similar ao personagem imitado. Essa prática surgiu então lá nos anos 30, nos Estados Unidos, ganhou força no Japão, né, nos anos 80, a proporção que vemos atualmente chegando a várias partes do mundo, inclusive no Brasil, né? Então aí nós temos o personagem Naruto, né? Então, às vezes até aqui no Brasil, né, quando tem as pessoas se vestem, né, com o personagem
preferido, né, da sua história em quadrinhos, sua história de ação. Vamos agora então para o próximo assunto, falando sobre a antropologia francesa. Então a ideia seria o aperfeiçoamento, né, do conceito de cultura. Né? Então, se lá no início o objetivo era colonizar a África e ter uma justificativa, agora a visão já é outra. Né? Nós queremos criar um conceito que nós vamos entender a cultura do outro. Né? Então, os etnólogos, né, para Durkheim, né, então já na escola francesa, deveriam se pautar naquilo que as sociedades apresentam, suas crenças, tradições, costumes, quer dizer, naquilo que já foi sistematizado por aquelas culturas, distanciando-se dos relatos indutivos. Então a ideia é trazer esse estudo das crenças, tradições, costumes, né, de um povo à luz da ciência, né, à luz dos estudos científicos. E não ficar só na indução de eu acho, talvez. Então tem uma base. Né? A etnologia, em sua acepção original, era o estudo das sociedades primitivas. Todavia, com o desenvolvimento da antropologia, o termo primitivo foi abandonado, por se acreditar que exaltaria o preconceito étnico. Né? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Se nós olharmos essa imagem, nós vamos ver povos ameríndios, né, povos aqui da América, vamos chamar de índios, né, que a palavra não é correta, mas vamos chamar de índios, comendo carne humana, né, a antropofagia. Então, a gente pode dizer que são povos primitivos, né, num conceito simples, né, esses primitivos comendo carne humana. Mas vamos lembrar que na mesma época, né, lá na Europa, se matavam mulheres nas fogueiras, acusando-os de bruxas. Então, a palavra primitiva é uma palavra que gera preconceitos. Né? Não, aqui na América eles são primitivos porque eles não comem mulheres e crianças, eles comem o inimigo. Né? O guerreiro inimigo valente, tem que ser valente. Né? E lá na Europa, porque um gato preto passou na frente lá e a mulher fazia remédios abortivos, não sei o que, vamos condená-la à fogueira. Então, muitas vezes a palavra primitivo soa com preconceito. Para o trabalho etnográfico, autêntico, fundamental para um rigor conceitual, era preciso criar um conhecimento científico, leis que regeriam essas sociedades. Então, esse posicionamento foi apresentado não apenas por Durkheim, mas também por outros autores franceses. Né? Então, a etnologia é o estudo ou ciência que estuda os fatos e documentos levantados, né? Etnografia no âmbito da antropologia cultural e social, buscando uma apreciação analítica e comparativa das culturas. Né? Então, a ideia é através do estudo científico. Né? Então, aqui novamente o exemplo das grandes navegações. Né? Então, essa frase achei interessante. Né? As grandes navegações e a construção das Américas inglesa, hispânica e portuguesa. Né? Então, aí nascem os Estados Unidos, né? O Brasil, a Argentina, o México. Né? Então, reparem que a cultura europeia vai construir a América, né? Como nós conhecemos hoje. A antropologia deveria criar um arcabouço conceitual científico para análise dos fatos e os registros da sociedade,
contribuindo para a formulação de esquemas teóricos que proporcionassem a compreensão das leis que regeriam essas sociedades, ou seja, uma análise rigorosa dos estudos antropológicos, né? Então aqui nós temos duas raças, o Homo sapiens e Neandertal. Então houve épocas, né, no passado que havia mais de uma raça humana. Hoje a palavra raça foi substituída pela palavra etnia, porque só existe uma raça, a do Homo sapiens, né? Então, o homem de Neandertal, a outra raça, desapareceu, né? Ou foi assimilada, né? Então, antropologia cultural é a área que estuda o desenvolvimento da sociedade e a cultura do homem, sendo responsável pelas manifestações dos hábitos, rotinas e costumes de um povo, assim como a evolução dos costumes, relacionamentos, religiões, etc. Então, essa função da antropologia cultural é entender, né, como uma sociedade, uma cultura se manifesta.